Capítulo 5. Um som distante, quase como algo sendo arrastado, me despertou. Abri os olhos lentamente, meu corpo ainda pesado pelo cansaço. Por um momento, fiquei desorientada, esquecendo onde estava, mas a visão do céu nublado acima de mim e do frio do concreto sob meu corpo me trouxe de volta à realidade. Clara estava sentada na borda do telhado, ainda segurando o pedaço de ferro. Rafa dormira encostado na mochila de Clara. Seus pequenos braços estavam relaxados e sua respiração era calma. Você deveria ter me acordado mais cedo, murmurei, me levantando devagar e sentindo o corpo protestar com dores nos músculos. Clara virou a cabeça em minha direção, o rosto cansado mas ainda atento. Você precisava dormir, Kim, estava exausta. Eu passei as mãos pelo rosto, tentando despertar por completo. O céu estava mais claro, mas fumaça ainda pairava pelo ar, criando uma estranha mistura de luz e sombra sobre a cidade destruída. Olhei em volta, certificando-me de que nada estava diferente, de que ainda estávamos seguras. Alguma coisa aconteceu enquanto eu dormia, perguntei, me aproximando dela. Não muito, Clara respondeu, mas sua voz tinha um tom de preocupação. Os zumbis do outro telhado ainda estão lá, mas eles parecem mais inquietos. E ouvi gritos novamente, humano e mais perto desta vez. Olhei para o prédio ao lado, os zumbis ainda vagavam sem rumo, mas seus movimentos estavam mais rápidos, os olhos ainda em nós. Meu estômago se apertou com a visão deles, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Rafa começou a se mexer. Clara percebeu e imediatamente se virou para ele, tentando acalmá-lo, antes que ele começasse a chorar. Ei, meu amor, está tudo bem. Mamãe está aqui, ela murmurou suavemente, passando os dedos pelos cabelos dele. Rafa piscou lentamente, seus olhos inchados de sono enquanto olhava para Clara, e depois para mim. Ele franziu a testa, claramente desconfortável com o ambiente frio e duro do telhado. Tá de dia? Ele perguntou com a voz fina e sonolenta. Está sim, querido, Clara respondeu com um sorriso cansado, mas reconfortante. Rafa olhou em volta, ainda agarrado à blusa de Clara. Quero ir para casa, ele resmungou. Eu senti um aperto no coração. Ele é tão pequeno, e tudo isso é grande demais para ele. Clara engoliu em seco, tentando manter a calma. A gente vai, meu amor. Só precisamos esperar mais um pouquinho, tá bom? Enquanto isso, que tal a gente brincar? Ela falou. Brincar de quê? Rafa perguntou esfregando os olhos com os punhos pequenos. Clara me lançou um olhar de súplica. Eu pensei rapidamente em algo para distrair Rafa. Que tal uma brincadeira de adivinhação? Eu começo, sugeri, tentando ser animada. Tá bom, Rafa respondeu, parecendo minimamente interessado. Eu vou pensar em um anima, e você tem que adivinhar qual é. Ele é grande, tem um pescoço comprido e gosta de comer folhas das árvores. Qual é? Girafa, Rafa respondeu, batendo palmas. Isso mesmo, lhe exclamei, sorrindo, agora é a sua vez. Pense em um animal e eu tenho que adivinhar. Enquanto Rafa começou a descrever seu animal, Clara relaxou um pouco, embora ainda parecesse tensa. A brincadeira parecia estar funcionando, pelo menos por enquanto. O som da risada de Rafa, mesmo suave, trouxe um pouco de alívio para o peso do momento. Mas eu sei que não durará muito, logo ele ficaria com fome ou sede, ou cansado de brincar, e nós teríamos que encontrar uma solução para isso. Por enquanto, manter ele distraído era tudo o que poderíamos fazer. E, naquele momento, isso teria que ser o suficiente. Rafa começou a se animar mais conforme a brincadeira continuava, e ver seu sorriso trouxe um calor inesperado em meio ao caos. Clara entrou na brincadeira também, ajudando Rafa com dicas quando ele se perdia nas palavras. É pequeno, tem orelhas grandes e gosta de queijo, ele disse, apertando as mãozinhas em empolgação. Um rato, respondi rapidamente, arrancando uma risada dele. Certo. Clara riu baixinho, mas logo sua expressão ficou séria novamente. Ela olhou de relance para a escada e depois para mim, seu olhar cheio de preocupação. Não precisava dizer nada, eu sei o que ela estava pensando, em como iríamos manter Rafa seguro por mais tempo? Depois de algumas rodadas, Rafa começou a ficar inquieto novamente. Ele passou as mãos pelos olhos, claramente ainda cansado. Quero água, dele disse de repente, a voz baixa, mas decidida. Clara e eu nos entreolhamos, o estômago afundando. A mochila perdida ainda pesava em minha mente. Clara tentou se recompor rapidamente. A gente vai arranjar água, querido, ela prometeu, sua voz suave, mas firme. Agora? Ele insistiu, a impaciência começando a surgir.
Agora vamos descansar um pouco mais, sugeri, tentando desviar o foco. Sabia que, quando você fecha os olhos e imagina que está em um lugar bem legal, às vezes você sonha com ele. Que tal a gente imaginar estar em um parque de diversão cheio de balanços e árvores grandes? Falei com um sorriso no rosto. Rafa pareceu considerar a ideia, mas o desconforto era evidente em seu rosto. Clara o puxou para mais perto, envolvendo-o em um abraço apertado. Você é muito corajoso, sabia? Clara sussurrou para ele, beijando o topo de sua cabeça. A mamãe e a tia Kim estão aqui para cuidar de você. Vamos passar por isso juntos. Eu me virei para encarar a cidade novamente, tentando manter os olhos ocupados na vigília enquanto minha mente girava em busca de um plano enquanto sombras escuras se moviam nas ruas abaixo. Rafa precisava de mais do que palavras, reconfortante e brincadeira para se distrair. Precisávamos encontrar comida e água. Clara levantou o rosto, seu olhar parecendo perdido, as mãos tremendo enquanto acariciava lentamente os cabelos de Rafa. O silêncio se estendeu por vários minutos, tempo esse em que Rafa pegou no sono, mas o silêncio de Clara está começando a me deixar inquieta. Você está bem? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta óbvia é um não. A pergunta soou quase estúpida ao sair da minha boca, mas eu precisava quebrar aquele silêncio. Ela me olhou lentamente, seus olhos vazios e avermelhados encontraram os meus. Não sei o que fazer. Ela respondeu, a voz tremendo enquanto seus dedos continuavam acariciando os cabelos de Rafa, mas suas mãos estavam visivelmente trêmulas. Eu só quero proteger ele. A voz dela era fraca, quase inaudível. Clara, comecei, mas minha voz falhou. O que eu poderia dizer que realmente ajudasse? Que estávamos seguras. Que eu tenho um plano. Ambas sabíamos que seria mentira. Eu também não sei o que fazer. Desde o momento em que acordei um dia antes, tudo começou a desmoronar, tudo aconteceu muito rápido e tive que fazer decisões tomadas no impulso, fui movida pela adrenalina e pelos meus instintos. Nos escondendo, correndo, foi tudo no improviso, mas agora, aqui, sentadas nesse telhado, com nada além de um pedaço de ferro para nos defender e sem nenhum lugar seguro à vista, parecia que finalmente havíamos chegado a um ponto sem saída. A cidade parece um campo de batalha abandonado. O cheiro de fumaça e ferro enchia o ar, junto com algo mais amargo que me fazia pensar em corpos queimados. Um arrepio percorreu minha espinha, e instintivamente peguei o pedaço de ferro que Clara havia largado no chão. Eu não posso falhar com ele, Clara sussurrou, quebrando o silêncio de novo. Havia lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Agora ele é tudo o que eu tenho, Kim? Eu me aproximei, sentando ao lado dela, embora não tivesse respostas ou solução. Toquei levemente seu braço, tentando transmitir um pouco de força. Nós não vamos falhar com ele, eu disse, minha voz baixa, mas firme, e eu esperava não estar mentindo para ela. Vamos descobrir um jeito. Clara balançou a cabeça, mas não respondeu. Seus olhos voltaram para Rafa, que suspirou baixinho, ainda mergulhado em um sono. Eu respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos, mas a verdade é que o meu coração estava tão inquieto quanto a cidade abaixo. As perguntas sem resposta me consumiam. Como poderíamos protegê-lo? Para onde poderíamos ir? E, mais importante, por quanto tempo conseguiríamos sobreviver assim? Olhei para o céu, tentando adivinhar as horas pelo sol. Apesar de estar um pouco frio, o sol estava alto, mas acredito que deveria ser 11 da manhã, mais ou menos, mas sem um relógio não dava para dizer com precisão. Meus olhos voltaram para Rafa, ele é tão pequeno e frágil, os cachos estavam bagunçados e a pele pálida. Ele tem 2 anos, faria 3 em menos de um mês e não deveria estar vivendo isso. Nenhuma criança deveria. Quantas crianças estavam vivendo isso agora, escondidas, assustadas, sem entender por que o mundo ao redor delas havia mudado tão rápido? Quantas mães estavam, nesse exato momento, correndo, lutando, tentando sobreviver? Precisamos encontrar um lugar seguro para passar a noite. Minhas palavras soaram mais confiantes do que eu realmente me sentia. Clara sentiu, apertando Rafa contra si como se ele pudesse desaparecer se ela o soltasse. Mas o medo ainda estava ali, estampado nos olhos dela, e eu que o mesmo medo reflete nos meus. O que aconteceria se não encontrássemos um lugar seguro? Se não achássemos comida? Se não conseguíssemos continuar? Caminhei até a borda do telhado. Quando olhei para baixo vendo a rua, meu estômago se revirou. Carros abandonados estavam espalhados por toda parte, alguns com as portas abertas. Entre os destroços, dava para ver alguns corpos caídos imóveis no asfalto. Mas o pior não eram os carros destruídos ou os cadáveres. O pior eram eles.
Os zumbis que vagavam sem rumo, seus movimentos erráticos e descoordenados, como marionetes quebradas puxadas por fios invisíveis. Seus passos eram pesados, arrastados, mas quando algo chamava sua atenção eles reagiam de imediato, com uma velocidade inquietante. Não pareciam mais humanos. Não mais. Engoli em seco, sentindo um nó na garganta. Eu quero acreditar que eles ainda têm algo da pessoa que foram um dia, que talvez, de alguma forma, ainda haja algo além daquela casca deformada e ensanguentada. Mas não posso me enganar. O que vi ontem, o que fui forçada a ver, não deixava espaço para dúvidas. O que também me assusta, além da aparência deles, é o fato de que são muitos. Para onde vamos? Clara perguntou se aproximando de mim, sua voz baixa e hesitante. Eu não sei e odiava ter que admitir isso. Por um instante considerei mentir. Dizer que já tem um plano, que só estava tentando visualizar a melhor rota. Mas de que adiantaria? Clara sabe tanto quanto eu que podemos estar encurraladas naquele telhado, sem suprimentos, com um mundo em ruínas ao nosso redor. Talvez, algum lugar alto minha voz saiu mais incerta do que eu gostaria. Um prédio mais isolado. Ou uma delegacia, se conseguirmos chegar. Delegacia? Ela repetiu, quase rindo, mas não houve humor em sua voz enquanto arqueava a sobrancelha. Você acha que ainda existe algum policial vivo por aí? Não respondi de imediato. O que eu acho que não importa, a questão é que se tivéssemos sorte, poderíamos encontrar armar. Comida. Proteção. Ou, no mínimo, um lugar onde poderíamos nos trancar e respirar sem o peso constante de sermos atacados. Mas Clara tem razão sobre a polícia. Já fazia horas desde que tudo isso começou e até agora não tínhamos visto ninguém tentando controlar a situação, nenhum helicóptero sobrevoando a cidade, nenhuma sirene rasgando o silêncio, nenhuma equipe de resgate chegando. O mundo lá fora parecia ter nos abandonado. Se alguém estivesse vindo nos salvar, já teria chegado. Se existia um plano para conter essas coisas, ele falhou. A cidade não está apenas à beira do colapso, ela já caiu. Precisamos de comida, água e um lugar onde eles não possam entrar, falei com um suspiro. E como vamos conseguir tudo isso? Clara perguntou, o tom carregado de ceticismo e medo. Não há culpa, eu também estou com medo. Não precisa ser bem o mercado, minha mente tentava formar um plano enquanto eu falava uma loja talvez, ou qualquer lugar que venda comida. Eu quero acreditar que ainda tem algo intacto por aí, que nem tudo havia sido destruído ou saqueado. Mas a realidade é cruel. Vi a cidade sendo engolida pelo pânico, assisti daquele telhado as pessoas correrem, vi corpos caídos no asfalto. Será que restou alguma coisa? Talvez algumas lojas tenham sido ignoradas. As pessoas provavelmente foram atrás dos grandes mercados primeiros. Era uma esperança frágil, mas era tudo o que tínhamos. Clara desviou o olhar para a rua lá embaixo, mordendo o lábio com tanta força que temi que ela acabasse se machucando. Eu sei o que está passando por sua mente. A fome, a sede, o medo crescente de que não encontraríamos nada. E Rafa, como iríamos protegê-lo se nem mesmo conseguíamos garantir o básico? Clara abriu a boca para dizer algo, talvez para expressar sua frustração, talvez para fazer alguma pergunta da qual eu não teria uma resposta, mas foi interrompida por um som estridente que rasgou o silêncio ao nosso redor. Um motor rugindo. Pneus cantando no asfalto. Olhei para baixo no mesmo instante, era um carro se aproximando. Um sedã velho e desgastado estava correndo pela rua, ele desviava dos carros abandonados com manobras bruscas, avançando sem hesitação, atropelando qualquer coisa em seu caminho. Por um breve momento senti um fio de esperança, alguém ainda estava lutando para sobreviver. Mas então meus olhos captaram algo mais à frente. Um obstáculo a cerca de uma quadra de onde estávamos, um ônibus estava tombado de lado, bloqueando quase completamente a passagem, seria impossível o carro passar por ali sem bater. Não havia nada que pudéssemos fazer, gritar não adiantaria já que o motorista não nos ouviria de onde estávamos. Meu peito apertou quando observava a cena desenrolar. O motorista tentou frear, ouvi os pneus guincharem contra o asfalto, um esforço desesperando para evitar o inevitável. Mas ele estava rápido demais e o impacto foi brutal. O carro colidiu contra o ônibus, o barulho ecoando alto demais na cidade morta. Os zumbis mais próximos já haviam se virado para o som do acidente, começando a se mover, quando vi uma multidão de zumbis começou a ir na direção, fazendo meus estômagos se revirar quando vi que a rua antes quase vazia estava se enchendo com zumbis. Se o homem não morreu com o impacto logo ele estaria morto pelos zumbis. Ele não tem chance, sussurrei, mais para mim mesma do que para Clara.
Estou indo para lá, ela disse, sua voz baixa e tensa, os olhos presos na cena lá embaixo. Minha mente trabalhou rápido, era arriscado, mas... Essa é a nossa chance, falei, virando-me para Clara enquanto eles estão distraídos, podemos descer e encontrar um lugar com suprimentos. E se eles voltarem? Clara perguntou hesitando. Estaremos longe antes disso, ou pelo menos é o que eu preciso acreditar. Ficar paradas ali não era uma opção, o tempo não está a nosso favor, a cada minuto perdido é um minuto a menos para encontrarmos abrigo e alimento e Rafa estava com fome também, ele é apenas uma criança e não deveria estar passando por isso tudo. Vamos descer as escadas. Eu disse lançando uma última olhada para o acidente vendo que zumbis já chegaram lá, há um pequeno mercado que fica a umas 3 quadras daqui. Podemos tentar chegar lá. Clara sentiu, então fui para a escada, eu desceria primeiro. Cada passo feito com cuidado para não fazer barulho caso um deles ainda estiver por perto. Comecei a descer, cada passo medido, cada movimento calculado. O ferro sob meus pés tremia a cada novo degrau e a sensação de que algo poderia nos ouvir fazia minha pele arrepiar. Clara vinha logo depois, segurando Rafa com firmeza em um dos braços, o peso dele dificultando seus movimentos, estava mais difícil para ela descer. Quando toquei meus pés no chão, meus olhos varreram o beco que por sorte estava vazio. Clara chegou ao chão logo depois, ela respirou fundo, mas se manteve firme. Esse beco é um pouco mais limpo do que o do meu prédio, sem tanta sujeira espalhadas, o cheiro de lixo e podridão ainda estavam ali, mas não tão forte quanto e o mais importante, os barulhos dos zumbis pareciam abafados pela distância. Fique perto de mim e sussurrei para Clara, peguei em minhas mãos o cano enferrujado e segurei como se fosse uma espada. Não é uma arma de verdade, mas naquele momento é a única coisa que pode me ajudar a não morrer. Engoli em seco e dei o primeiro passo para fora do beco, sentindo cada músculo do meu corpo tenso, como se estivesse prestes a mergulhar em águas infestadas de tubarões. Se tivéssemos sorte, conseguiríamos chegar ao mercado sem problemas. Se tivéssemos o azar... Bom, não quero nem pensar nessa possibilidade.